Fala pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse nosso Super Papo Saúde, esse podcast patrocinado e produzido pela Unimed Itaúna, aquela que você confia e sempre a um clique de você. Hoje nós vamos receber aqui ela, doutora Fabiana Naja, advogada, que vai trazer pra gente um assunto muito importante sobre o agosto lilás, informações extremamente úteis para o nosso dia a dia e, claro, sempre contribuindo com a nossa saúde física, mental e, por que não, social. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiana Naja, e que prazer receber você aqui no nosso Papo Saúde podcast aqui da Unimed Itaúna. Bom, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade, é um prazer colaborar com esse trabalho bonito, bacana de conscientização que a Unimed sempre faz em todas as áreas, cuidando da saúde e cuidando da vida, né? Então eu fico muito feliz de poder colaborar. Exatamente, cuidar é a nossa vocação e o nosso propósito. Bom, vamos começar falando um pouquinho do nosso Agosto Lilás. O que é o Agosto Lilás, doutora? O Agosto Lilás, ele é uma campanha feita, né, no mês de agosto de conscientização, de prevenção à violência contra a mulher no âmbito doméstico e também extensivo, a mulher em geral, no âmbito do trabalho, a proteção mesmo da mulher contra a violência. Doutora, quando é que surge a Lei Maria da Penha e como é que a gente consegue classificar, digamos assim, me corrija o termo jurídico se eu estiver equivocado, sobre a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela foi sancionada no mês de agosto, por isso nós estamos comemorando no mês de agosto todo ano, no ano de 2006, no dia 7 de agosto. E é uma lei de proteção à mulher, é uma lei penal, né, que ela traz sanções e é uma lei protetiva também, com a intenção de proteger, que é o principal foco dela, né? Proteger a mulher vítima e também trazer sanções para o agressor. Você utilizou, doutor, um termo que me chamou a atenção. Comemorar. A Lei Maria da Penha é de fato comemorado essa legalização, na verdade, essa regulamentação desse abuso que acontecia e acontece com as mulheres, é comemorar mesmo? Esse é o termo? Esse é o termo, sim. Nós avançamos com essa lei, muito. Nós temos hoje escrito, nós temos uma lei que protege. É lógico que nós estamos ainda caminhando, né? Precisamos de efetivar muito ainda da proteção, muito da política de proteção, de aplicação da lei, de conscientização das pessoas conhecerem mesmo o direito que tem, das pessoas poderem saber o que fazer, o conhecimento, né, e a aplicação da lei. Então, precisa caminhar, mas nós podemos sim comemorar. É um grande avanço a gente ter uma lei que é específica para a proteção da mulher. Com a sua experiência de escritório, com a sua experiência de antropologicamente de acompanhando a sociedade, ainda existem muitos abusos com as mulheres? E isso tem a ver com classe social, não tem a ver com classe social? Isso é pior dependendo do estado? Isso é pior dependendo da etnia? Conta um pouco pra gente desse recorte, por favor. Olha, a gente fica triste, né? Porque a lei foi algo necessário, porque veio de uma cultura de que a mulher era um objeto que pertencia aos homens, né? Então, como objeto, eu faço o que eu quero, eu utilizo e eu descarto e não tem um sentimento, não tem... É inferior, né? E isso é cultural. Então, assim, de vários anos, de décadas, de centenas de anos, a mulher sempre foi abusada. Sempre foi colocada como um ser abaixo, né? Como um objeto mesmo. Então, assim, a lei veio porque a gente começou a lutar pelos nossos direitos. Então, ela veio para
firmar os nossos direitos, que a gente já veio conquistando historicamente, né, com lutas, mas ainda precisa muito e faz diferença, sim, na etnia. A gente tem dados, né, de que a violência contra a mulher, 85% da violência contra a mulher, ela é praticada contra mulheres negras. Então, a diferença social, a diferença por raça, existe sim, principalmente pela falta de conhecimento, onde tem menos educação, onde tem menos acesso até a questões básicas da vida, necessidades básicas, alimento, a pessoa não tem saúde, não tem acesso à saúde, não tem acesso à informação, e não tem acesso nem a uma delegacia próxima. Então, esses lugares, realmente, a violência é maior. A violência ainda é maior, mas tem para todo lado. Mas tem para todo lado, em todas as classes sociais. E tem sinais, assim, quando se fala, né, para que isso aconteça, não necessariamente, mas quase sempre tem um ritual até chegar à agressão, né? Física, ela passa de repente por uma agressão psicológica, uma série de outras agressões até chegar. São sinais, a relação ela começa a dar sinais de abuso e que ela fatalmente vai chegar ao que há de pior, que é a agressão física e psicológica. Tem isso, existem fatores e a pessoa pode perceber quando ela está inserida num contexto predisposto para uma agressão? É bom a gente pontuar que a lei ela elenca algumas violências, alguns tipos de violência, né? Que é a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência física e a violência sexual. A gente acha que assim que é de menor potencial uma violência moral, uma violência psicológica, mas assim é mais aceito, vamos dizer assim, pela sociedade. É menos tangível, mas é tão nocivo quanto. Isso, exatamente. E os sinais, eles começam justamente nesse âmbito moral e psicológico, né? Que é quando a pessoa, normalmente, né? O mais comum aquela pessoa começa a denegrir a imagem da mulher, começa isso diante da sociedade e para ela também, né? Que seria a injúria, ou a calúnia, a difamação, que são já também crimes no Código Penal há anos, né? A ameaça também se enquadra como uma possível evidência de aplicação da Lei Maria da Penha? Ameaça já é o crime consumado, né? Já é o crime de agressão. Já, porque muita gente às vezes acha que o agressor ele tem que praticar fisicamente uma agressão para ser considerado. Dentro não, da Lei né? Maria da Penha, a ameaça ela já é o crime de agressão psicológica. Né? Já é um crime. Por que não as é denúncias... agressão física ainda, mas é psicológica. Doutora, por que as denúncias ainda são menores do que as práticas? Por que as mulheres, né, e daqui a pouco eu vou perguntar se a Lei Maria da Penha serve para o homem também, mas assim, por que as mulheres denunciam pouco, por que elas procuram pouca ajuda? É desinformação ou é preconceito ou é aceitação? Tem de tudo um pouco. Né? Desinformação, a pessoa não sabe que tem direito. Muitas vezes a própria violência moral e psicológica faz a mulher acreditar que ela merece aquele castigo por algo que ela fez, né? Ela acha, eu mereci, eu que fiz, eu que provoquei. Então, falta de conhecimento, né? É também o medo. Se eu for denunciar, vai ser pior. Né? Ele pode fazer pior, não vai adiantar. E para aquela mulher ou para aquela pessoa que denunciou, quais são as seguranças? Porque eu não conheço de perto isso, né? Graças a Deus, mas, por exemplo, aconteceu alguma coisa, um ameaçou o outro ou partiu para agressão e depois ela fez a denúncia. E como é que ela volta para casa? Eu gosto tanto de falar disso, sabe por quê? Porque existe aí algo que as pessoas têm plantado no coração da sociedade, é que medida protetiva não adianta, não resolve nada. Aí acontece um caso aí de que alguém que estava sob medida protetiva foi
sofreu a violência ou realmente sofreu o feminicídio, morreu e estava com a medida protetiva. Mas a gente vê que, que diante da quantidade de medidas protetivas que acontece, que tem no Brasil, que são aplicadas, né, que o juiz coloca, né, acontece poucos casos de que a violência acontece, né? É bacana você ter falado isso. A medida protetiva, ela não vai proteger ninguém de bandido. A medida protetiva, de repente, vai proteger alguém de alguém que se descontrolou num determinado momento e que pode fazer de novo. E às vezes até do bandido, por quê? Porque se vamos supor que aquela pessoa tem uma medida protetiva que ela não pode aproximar nem da casa e nem da ex-companheira, da ex-namorada, da ex-esposa, né? E aí os vizinhos vêm, eles sabem que aquela pessoa tem. O que os vizinhos podem fazer? Eles vão e chamam a polícia. Então, de alguma forma... A medida protetiva funciona. Funciona. É 100%? Não. Não é 100%. Como nada, né? Como o nada. ser humano, ele é criativo. Ele é transgressor. Infelizmente, quando ele vai superando, né, a criatividade, tanto para o bem quanto para o mal. Então, E, doutora, no caso da mulher, a Lei Maria da Penha. E no caso do homem? Porque assim, tem homem que também apanha, viu, doutora? Então, isso é tão interessante, porque nós já temos um Código Penal que é muito mais antigo do que a Lei Maria da Penha e que já protege a sociedade em geral. Sim. Tanto homem quanto mulheres, crianças. Então, o Código Penal, tudo que já era crime lá, igual eu falei, injúria, difamação, calúnia, lesão corporal grave, média, gravíssima, homicídio, tudo já é crime contra qualquer pessoa. Só que nós precisamos de uma lei mais severa, por quê? Porque viu-se que o crime contra a mulher ele é mais corriqueiro, ele acontece numa proporção muito maior, então era necessário também uma legislação mais severa para tentar reprimir um pouco mais. A internet, doutor, é terra de ninguém, né? Eu brinco muito que a internet, todo mundo é corajoso na internet, todo mundo é bravo na internet, todo mundo tem opinião na internet. E existe mecanismos, por exemplo, de agressão. A gente sabe que tem agressões na internet, homem com homem, mulher com mulher e assim por diante. Existe alguma particularidade da Lei Maria da Penha em relação às questões digitais? Sim, não está específico ainda, né, mas existe uma das medidas protetivas que é aquela que impede o agressor de manter contato com a vítima por qualquer meio. E qualquer meio nós podemos entender: telefone, WhatsApp, mensagens, Messenger e esses outros todos que estão surgindo aí novos, mas também publicações públicas nessas redes sociais, Instagram, Facebook, e etc, né? Porque e essas são tão graves quando você quer mandar uma mensagem e você publica, por exemplo, de forma pública mesmo, né? Com uma publicação numa rede social dessa de grande repercussão, que hoje o mundo tem acesso, que o agressor ele ainda consegue adeptos, né? Pessoas que ajudam ele a agredir. Sim. Ele lança aquela agressão, seja uma difamação, seja uma calúnia, seja até mesmo a covardia, a agressão, vídeos dele agredindo a vítima, e de repente vem ali os comentários que são aqueles que se unem ao agressor sem nem conhecê-lo para, junto com ele, agredir aquela vítima, né? E aí a medida protetiva, essa medida protetiva que impede o agressor de ter contato com a vítima por qualquer meio, nós podemos interpretar também esse meio virtual, né? Doutora, tem um perfil, eu não sei se perfil psicológico, mas assim, tem um combo que favorece a agressão, aí é tanto da mulher quanto para o homem, do homem para a mulher, assim, são combinações de drogas, são combinações de bebidas, existe componentes que podem atenuar isso pela sua experiência de escritório, pela sua experiência de jurídica? Sim, atenuar, sim. O uso de drogas, ele é péssimo, um potencializador. Para todo mundo, né? Independente. O uso de álcool fora do limite, quando a pessoa se embriaga mesmo, eu costumo falar assim, ó, aquela pessoa que está embriagada, ela não costuma fazer algo que é totalmente contrário ao caráter dela.
mas ela tem coragem de fazer algo que, mesmo que estava muito escondidinho, Ela perde o filtro. Ela Ela vai tem um e abaixamento cria de uma consciência. coragem para fazer aquilo, né? A gente vê vários casos principalmente nossos avós, nossos pais, né? Casos mais antigos de que estava tudo bem durante a semana toda, chegava final de semana, aí começava a confusão dentro de casa, porque o pai chegava tonto, porque o avô chegava tonto, e aí tudo aquilo que ele tinha lá guardado, ele descarregava junto com a bebida. Então, realmente é um potencializador, mas não transforma caráter. Na condição de representante de algumas entidades importantes, como comissões que você participa, OAB, enfim, nós estamos aqui hoje, né, também conversando, né, no podcast da Unimed. A que você atribui essa agressividade, principalmente nas relações afetivas, que é onde me parece aparecer mais a questão da agressividade, né? Parece que nas relações onde tem amor, ou pelo menos onde se dizia ter um amor, essas agressões elas acontecem com maior potência. A que você atribui isso, doutora? É uma cultura mesmo de que se sentir dono da pessoa, né? Vem de muitos anos que o homem pensa que ele é dono da mulher, e não da forma romântica. Eu sou seu e você é meu. Não, eu sou seu dono, você tem que me obedecer, eu sou superior, eu tenho que estar acima. E isso vem de gerações, né? E isso é um espaço que a mulher agora está conquistando e mostrando, não é bem assim. E eu gosto de brincar o seguinte, nós não queremos virar o jogo. A nossa luta, a luta da mulher, não é para virar um jogo, a nossa luta é para não ter mais esse jogo. Nós não queremos jogar, nós não queremos ver quem é Não é uma melhor, quem é mais. competição, é um Não é. trabalho em equipe. Nós queremos viver em harmonia, em comunhão, viver a vida juntos. Eu e você como iguais, com as nossas diferenças, cada um com a sua diferença, tanto de gênero quanto de social, e tudo bem, mas vivemos em harmonia, né? Sem querer estar superior, estar melhor do que o outro. Doutora, você acha que as próprias mulheres deveriam comprar essa ideia de uma maneira mais intensa? E ainda existe preconceito de mulher com mulher quando a mulher denuncia? Muito. É muito. Eu brinco que a Lei Maria da Penha, ela foi escrita por homens e a luta foi de homens para sancionar, né? E muitas vezes a mulher, ela é aquela que critica a outra mulher que passa por violência. A mulher é muitas vezes aquela que fala, mereceu também. Também olha o que ela fez, também olha como que ela estava vestida, também ela não estava cuidando da casa dela. Então, assim, muitas vezes esse apontamento vem de outras mulheres, né? E não pode. Nós temos que lutar por nós e também lutar pelo outro, né? O homem luta por nós lutamos para ter uma sociedade justa, né? Talvez por isso a campanha, então, nós tivemos muito sucesso, né? Na verdade, quando eu digo nós no Brasil, nós tivemos muito sucesso com Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, enfim, várias datas estão ganhando uma importância muito grande. O Agosto Lilás, ele é criado também para isso, para a gente começar um trabalho de quebra dessa cultura da submissão e da mulher objeto, para que a gente realmente leve isso para as empresas, para que a gente leve isso para a escola. Falta muito isso ainda? Falta, a gente está caminhando, mas ainda falta muito. E é esse o objetivo, porque o conhecimento é que faz a diferença, né? À medida que quanto mais a gente fala, mais a gente inculca, né? Vai inculcando na sociedade essa nova visão da mulher, que a mulher não é um objeto, que a mulher tem direitos, que a mulher também tem deveres, né? A mulher não foi feita para morrer,
pelas mãos de um homem só pelo fato de ser mulher, nem por fato nenhum, né? Que a mulher não foi feita para apanhar, que briga de marido e mulher não se mete a colher porque ela é mulher dele, deixa ele bater. Então, à medida que nós vamos falando e vamos fazendo as campanhas, a gente vai conscientizando e eu acredito que a sociedade vai melhorando nesse sentido, sim. Algumas pessoas, doutora, já presenciaram alguma situação. Às vezes ouvindo de dentro de uma casa, escutando a casa ao lado, às vezes no final de uma festa ou de algum evento. Para o cidadão que infelizmente, estiver inserido num contexto onde essas agressões elas estiverem acontecendo, vale aquele tabu em briga de marido e mulher não se põe a colher, ou para que a gente se torne uma sociedade civil mais organizada e mais protetora, é importante que a pessoa faça essa denúncia. E como fazer isso? Como entrar nessa sinuca de bico? No momento de estar presenciando uma agressão, né, seja do vizinho, é muito importante chamar a polícia mesmo, né, pelo 180 ou pelo 190, que são os canais de denúncia de violência doméstica. 180? 180 fala um pouquinho do 180 pra gente. O 180 é um canal de denúncia de violência doméstica da Polícia Civil, né? Ele é específico para a violência doméstica e o 190 é o canal de denúncia em geral, né? Sim, mas o 180 eu confesso que eu não conhecia. Então, é importante. Pessoal, importante, doutora Fabiana Nash trazendo pra gente aqui no nosso podcast, Agosto Lilás, o número, né, de emergência é do 180, que é um número específico para violência doméstica ou violência entre casais, entre pessoas nesse sentido. Exato. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer ficar mal com o vizinho, sabe? Uhum. Não quero ficar mal com o meu vizinho, não quero ficar mal com o meu parente, não quero ficar mal com o meu amigo, mas às vezes você não vai ficar mal com o seu vizinho, mas no outro dia você vai estar mal no velório da sua amiga, da sua vizinha. Então, é bom você fazer a denúncia. Ah, mas e se não era nada? Se não era nada, a polícia vai apurar e você fez a sua parte, tudo bem, né? É importante, sim, se está ouvindo a briga, está ouvindo barulhos que é diferente do normal, né? Que é de briga, que existe uma possibilidade ali de acontecer algo que pode ser pior, tem que denunciar mesmo. E se também tiver alguém que vier conversar com você, ver que está passando por outro tipo de violência psicológica, moral, encaminhe essas pessoas para o CRAS, para um assistente social, até mesmo para um advogado, para tomar as providências, faz o aconselhamento, seja discreto, porque senão você também pratica uma violência quando você publica, quando você sai contando para as pessoas a respeito de algo que uma mulher está passando de forma maldosa, você também está praticando uma violência ali contra aquela mulher, mais uma vez. Doutora Fabiana, o que normalmente acontece, eu sei que cada caso é um caso e tem as complexidades, mas em via de regra, ou na média, o agressor, né, e aí eu vou colocar o agressor, a pessoa que comete, né, alguma violência doméstica ou alguma coisa nesse sentido, a que penalidades ela tá sujeita? A pena de prisão, que é o mais grave, né? O afastamento do lar, que é a pessoa ser retirada mesmo do lar. Ela pode ser condenada a pagar pensão alimentícia para aquela vítima por um período, em caso de hipossuficiência da vítima. Isso deve pesar no caso de uma guarda compartilhada dos filhos, talvez? Provavelmente, em caso de violência doméstica, é muito raro que seja uma guarda compartilhada. O mais comum aí é a guarda unilateral,
com o direito à visita, e aí, a depender do caso, o juiz avalia, né, até ser uma Ou visita seja, os prejuízos assistida. são imensos, Muito, né? muito. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, não, mas a violência era contra a mãe, ou ele era um bom pai, ele batia na mãe, mas como pai, Trabalhador. isso. Mas o que a pessoa não entende é que quando um filho vê o pai batendo na mãe, Tem ele uma... está sendo violentado psicologicamente. O pai está também agredindo o filho psicologicamente ali, porque é muito triste, porque ali o filho tem duas dores, a de ver o herói dele numa situação de vilão, que é o pai, e de ver a mãe dele, que é a casa onde ele morou, que é aquela que amamentou, que é aquela que cuida dele, sendo agredida. Né? E é o desespero. Uma criança que passa por uma situação de violência doméstica é uma situação desesperadora. E a violência, quando não é física, ela é mais difícil de se provar, porque o físico deixa marcas, né, que podem ser validadas por um exame, né, específico de corpo, né? Mas e a agressão verbal? Como é que se trata isso, doutora, juridicamente? Ela é mais difícil de provar, mas ela não é impossível. Então, a violência, quando ela é psicológica, a moral, normalmente, ela é também feita diante da sociedade, né? A pessoa Claro, começa a testemunhas. denegrir a imagem daquela vítima. E a psicológica, ela tem um efeito quase que parecido com o físico, né? Traz uma doença para aquela mulher, né? E aí é fácil de atestar através dos profissionais da saúde, né? Psicólogo, psiquiatra e perícia no fórum. É mais difícil, mas não é impossível. Né? Eu imagino eu imagino que a gente não tenha esses dados aqui, mas a título de curiosidade, o sul-americano ou o europeu o sul-americano por ser mais caliente, por ser mais aguerrido, o europeu por já ter uma inteligência emocional ou uma suposta inteligência emocional mais elaborada, ou, Marciliano, isso acontece no mundo inteiro, do Oiapoque ao Chuí, né, de Londres à China, a violência realmente é muito cultural e ela precisa ser combatida. Marciliano, ela é cultural, precisa ser combatida. Países mais avançados em educação e conhecimento, ela é reduzida, sim. Então tem caminhos. Tem, sim. É o que eu falo, é o conhecimento, é a educação, conhecimento liberta, né? Então, a sociedade mais instruída, onde a educação é maior, né? É menos violência. Países com maior desigualdade, com menor educação, Sim. índice de educação menor, a violência é maior. Doutora, e você sente falta, você ainda é uma jovem, mas Obrigada. provavelmente da década de 90, você sente falta de um projeto político-pedagógico mais conscientizador, né, dentro das escolas, porque eu me lembro que esses assuntos relacionados tanto a autocuidado e principalmente normas sociais, que a gente começou a receber isso só na faculdade, ou no curso de Direito, ou no curso de Psicologia, eu não sei nem se outros cursos tratam isso muito bem. É uma falha nossa pedagógica não se ter, assim como não se tem direito do consumidor, não se ter isso, assim como não se tem legislações de trânsito. A gente aproveita mal esse período das nossas crianças na escola? Você tem essa visão? Sim, com certeza. Se a gente começa a educar desde a infância, a criança já cresce, né, conscientizada, e em todos os sentidos, né? Então, sim, nós precisamos de políticas que trazem isso para as escolas. E a OAB tem esse projeto, né, que chama OAB na Escola, que leva para as escolas essa conscientização de vários temas, inclusive desse respeito, né, pelos gêneros, pela mulher. Então, a OAB tem caminhado nisso, nós vimos outros órgãos também, né? Eu vou falar da onde eu faço parte, né? Mas a gente
precisa de mais políticas públicas a respeito dessa conscientização desde a infância nas escolas, sim. Nós temos números de Itaúna, óbvio, nomes jamais, mas nós temos números. Itaúna tem uma delegacia da mulher. Como é que é isso aqui, Itaúna? Como é que funciona isso em Itaúna? Itaúna progrediu bastante nesse sentido aí de combate à violência doméstica, já vem, né? Com a Lei Maria da Penha em geral, as cidades todas têm se adaptado, mas a gente viu uma luta do nosso saudoso doutor Jorge com a Delegacia da Mulher aqui. Ele começou a fazer uma campanha bem bacana dentro da delegacia, e hoje nós temos também a delegada que está hoje atuando em Itaúna, e sempre em conexão com os juízes, né, que atuam nas varas criminais aqui de Itaúna, com a OAB, com o CRAS, que também faz um trabalho bacana com assistência social e psicólogo da mulher agredida, né, das vítimas de agressão. Também Itatiaia-Sul, que faz parte aqui também da nossa... Sempre. Né, da nossa região aqui de Itaúna, né, ela é da comarca de Itaúna, no que se diz respeito à jurisdição, né? Isso. E a gente tem visto, sim, progredindo a efetivação da proteção da mulher. Precisa melhorar, sempre. Ações como essa da nossa querida Unimed aqui, Itaúna, no nosso podcast aqui, Papo Saúde, podem e devem ser levados para dentro das empresas. As empresas ainda falam um pouco disso, e tendo em vista que as mulheres têm sido maioria dentro do comércio, dentro das indústrias e assim por diante, assim como nós estamos fazendo aqui hoje, esse tipo de fórum de discussão também pode ir para as empresas? Isso, não só pode como deve, né? A Unimed sempre um passo à frente, né? Nessas situações de conscientização, como eu disse, porque cuida da saúde, cuida da vida. Claro. Então está sempre atenta, né? Mas as empresas aqui em Itaúna também têm feito este trabalho de conscientização. Eu estive ontem em uma empresa, as meninas de outras comissões de proteção à mulher também estiveram em outras empresas durante este mês. Semana passada nós estivemos na Câmara Municipal de Itatiaia-Sul também fazendo um painel. Então, assim, a sociedade tem mobilizado, as empresas têm aderido bem, mesmo porque uma mulher saudável produz melhor, trabalha mais feliz, é mais criativa, faz bem para ela, faz bem para a empresa, porque nós queremos trabalhar e queremos trabalhar com qualidade, né? Excelente, doutora, que bacana. Nós estamos tendo aqui uma aula hoje muito importante, coisas que a gente convive em sociedade e que talvez a gente não sabia. Se tiver alguém neste momento que vai estar nos assistindo e souber de alguma violência que está sendo praticada, na rua de baixo, na rua de cima, ou no trabalho, alguma coisa, como que ela faz para ajudar essa pessoa que às vezes está até sem força para se autoajudar? Tem algum canal, tem alguma coisa? É o 180, é o 190? Isso. Conta pra gente um pouquinho. Além do canal 180, 190, a gente pode também pensar fora do que é técnico. Chama essa mulher, senta, escuta, tem uma escuta atenta, com discrição, converse, entenda, e não só encaminhe, não só chame a polícia, mas encaminhe essa mulher para um psicólogo mesmo, né? Não tem condições hoje. Nós temos, até dentro dos PSF, os agentes de saúde que conseguem encaminhar. O equipamento tem conseguido absorver. Isso. Então, se aproxime da mulher que você acredita está passando por uma situação de violência doméstica. E ao se aproximar, a gente vai percebendo o que eu posso fazer. E aí, chegando ao ponto de ser necessário o 180, o 190, ou até acompanhá-la a uma delegacia, faça, não tenha medo. Faça com discrição, sem contar para muitas pessoas, até que aquela pessoa esteja em segurança, até que aquele agressor esteja preso, né? Porque
a descrição, ela salva vidas. Excelente, doutora. Que bate-papo agradável e principalmente elucidador. Fiquei muito feliz em ouvi-la aqui hoje. Ganhou uma importância muito grande, inclusive na minha própria vida. Eu sou pai de menina, né? Sou casado com mulher, tenho irmã, tenho mãe. Estou cercado de mulheres aí em toda a minha vida. E o Agosto Lilás passa a fazer parte aqui da nossa programação e pode contar sempre aqui com o nosso papo saúde, né, aqui da Unimed, nas nossas entidades aqui, a CE e CDL, e todas as entidades que compõem aqui o CDE, para que a gente possa divulgar. Deixa uma mensagem final para quem está nos assistindo. Eu quero deixar uma mensagem final, porque eu gosto da minha mensagem final. Eu sempre gosto. Que ótimo! Existe um versículo que ele é uma oração. E ele é o Salmo 17:8, ele fala assim, olha, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra de suas asas. Essa é uma oração que Davi fez num momento de desespero, que pode ter sido quando ele fugia do rei Saul ou quando o filho dele, Absalão, queria matá-lo. Nas duas situações, ele recorreu a Deus e fez essa oração. Numa dessas duas situações, ele fez essa oração, sabe? E nas duas situações, ele encontrou pessoas que ajudaram ele, que protegeram ele. Perfeito. Às vezes, a agredida, ela só confia numa oração que ela faz, ela não vai confiar em ninguém. Mas nós podemos ser um canal, nós podemos ser um instrumento de Deus para ajudar aquela pessoa, para proteger. Então, que nós possamos, sim, estar disponíveis para sermos usados, para proteger a mulher que está em risco. Excelente, que lição de vida, viu, doutora? Muito obrigado aí por todas as considerações. O Papo Saúde agradece, a Unimed Itaúna agradece, as entidades agradecem e a sociedade te agradece muito por esse trabalho, por essa militância positiva. E assim, senhoras e senhores, terminamos mais um super podcast aqui no nosso Papo Saúde da nossa querida Unimed Itaúna e convidamos vocês para sempre para o nosso próximo assunto, a informação a um clique de você. Papo Saúde, Unimed Itaúna.